Olá, meu nome é Marco Nevo, sou diretor da CTF. Bem-vindos a este Masterclass. Muito obrigado em todos os nossos pacientes, em seu interesse em NF. Antes de começarmos, tenho que dar algumas instruções sobre as perguntas e respostas. Vocês poderão usar o chat durante o Masterclass, mas preferimos que vocês coloquem as perguntas em inglês. Se tiverem algum problema em escrever as perguntas em inglês, eu sugiro utilizar um tradutor online como o Google Translate antes de colocar a pergunta no chat box. Mas se for algum problema, podem pôr a pergunta no seu próprio idioma e nós vamos então providenciar a tradução para o inglês. Aproveitem. Bom dia, aqui é o Fuji Shuttigard e André Rich, apresentando o próprio episódio das reuniões do INFER, e este é sobre cognição e comportamento. Shuttigard é psiquiatra infantil e de adolescentes em Manchester, na Grã-Bretanha. Eu vou começar esta apresentação. Eu sou André Rietman, sou neuropsicólogo do Centro Médico Erasmus, em Roterdão, nos Países Baixos. Nosso próximo slide é o nosso slide de conflito de interesses, mostrando que não temos nada a divulgar. Se digitarmos no seu navegador neurofibromatose tipo 1, sem nada mais, é isto que encontram. Uma das coisas que realmente se destacam é que a maioria do foco da preocupação é o aspecto somático, os sintomas físicos da NF1. É claro que o diagnóstico é feito com base em critérios de ameaça física, mas especialmente nas crianças, os problemas de aprendizagem e comportamento são os problemas mais frequentes. Nesta preleção, concentrar-nos em problemas de aprendizagem, de conhecimento e de comportamento. E a primeira coisa a apresentar é um paciente que veio uma das nossas clínicas em Roterdã. O seu quadro clínico indicou que teve um diagnóstico de NF1 aos 8 meses de idade. Na sua infância, a partir dos 6 anos de idade, passou da escola normal para uma escola especial. Na escola primária, tanto os diagnósticos de déficit de atenção com hiperatividade, como um distúrbio do espectro do autismo, quando efetuados. Nessa altura, aos 14 anos de idade, compareceu com seus pais, e os seus pais já tinham lidado durante muito tempo com seus problemas comportamentais. Mas isso desgastou muito a sua energia e a capacidade de atender às necessidades dos outros filhos. Os problemas mais salientes para o próprio rapaz eram a dor crônica e o cansaço, o que impossibilitava de seguir a rotina da escola ou do trabalho. E ele trabalha cerca de 3 horas por dia, depois disso, na maioria dos dias, fica exausto. Começamos com apoio psicológico e uma avaliação neuropsicológica, e descobrimos que a sua inteligência ainda era média. Havia vários problemas de funcionamento executivo, ele tinha dificuldade em realizar as tarefas diárias, levava realmente muito tempo para acordar e começar a trabalhar todos os dias. Fazer planos era difícil e mudar de uma tarefa para outra também era problemático. E a sua ajuda psicológica consistia em apoiar os pais a lidar com seus problemas comportamentais e de organização. E também com a organização dos sistemas de apoio à sua volta. Assim, juntamente com a escola, encontramos finalmente um local de trabalho protegido depois de ele sair da escola. Quando ele tinha 19 anos, seus pais encontraram um local onde ele podia viver com apoio diário. Ele não conseguia viver de forma independente, mas estava bem naquele momento. Mas o começo, como na maioria das crianças, foi com essa avaliação cognitiva, apenas para compreender onde muitos dos problemas de fadiga, frustração e lentidão começaram o dia para compreender e para ajudar os pais e as próprias crianças a aprenderem a lidar com isso. Próximo slide, por favor. Esta é uma visão geral de todos os problemas cognitivos e comportamentais relacionados com a NF1. Assim, primeiro no topo, vê-se este QI mais baixo, que é um QI mais baixo em nível de grupo.
Assim mesmo, o próprio QI é normalmente distribuído no grupo, resultando num grupo realmente heterogêneo, como na população normal. Assim também com pessoas do lado esquerdo com deficiências intelectuais, mas 2 vezes mais do que vemos na população em geral. E do outro lado, também com pessoas com inteligência normal ou elevada. Encontramos alguns problemas cognitivos com os quais lidaremos mais tarde. Em segundo lugar, o problema mais prevalente que se encontra no fundo, que é o TDAH, que é 10 vezes superior em termos de prevalência com a NF1, o que também nos diz algo sobre a NF1 como um problema cognitivo. Nos adultos, vemos também um aumento da prevalência do problema de internalização. Ansiedade social com menos humor ou mesmo depressão, e também, em alguns estudos, mais tentativas de suicídio. E num estudo, a distimia, assim, o problema de humor durante o período mais prolongado é o diagnóstico mais frequente, 1 em cada 5 pacientes adultos. E, finalmente, a maior parte da investigação relativa às perturbações do espectro do autismo se vê em crianças. E também aqui encontramos pelo menos 10 vezes mais prevalência do autismo, e todos esses fatores em conjunto têm um forte impacto na qualidade de vida. Agora vamos passar da pesquisa fundamental para a pesquisa clínica e para a prática clínica. Começamos com a pesquisa fundamental, a cognição, e avançamos para o diagnóstico e tratamento de problemas cognitivos. Finalmente falaremos sobre questões comportamentais e tratamento. Nesse slide, vemos os diferentes níveis de investigação fundamental em NF1, cognição e comportamento. Essa pesquisa fundamental em NF1 é uma cooperação estreita entre as ciências fundamentais e aplicadas, mas das ciências fundamentais, neurociência e genética são disciplinas importantes. Essa pesquisa foi realmente acelerada após a descoberta do gene NF1 e com os estudos em ratos, que também tem NF1, para essa pesquisa em particular, identificar os efeitos da ausência dessa proteína neurofibroma nas células e nas estruturas do sistema nervoso central. Uma dessas células são células piramidais, como vemos no centro da imagem. Uma das estruturas é o hipocampo, que é uma estrutura envolvida na aprendizagem e memória, tanto no cérebro dos ratos como no dos homens. Com essas experiências comportamentais e de aprendizagem com os mesmos ratos, identificaram os efeitos da falta de neurofibromina no comportamento e na aprendizagem. E também puderam experimentar o efeito de diferentes tipos de tratamentos para ver se esses efeitos da falta de neurofibroma podiam ser reparados. Nestes slides, vemos do lado direito a neurofibromina, que é uma das proteínas que regulam a atividade da proteína Ras. E a Ras pode ser ativada ou não. E funciona dessa forma como uma espécie de interruptor em vários processos moleculares. A Ras é ativada quando o processo chamado fosforilação ocorre e quando o GDP é substituído por GTP. E depois uma quantidade reduzida de neurofibromina faz com que a via da Ras fique demasiadamente ativa. E essa via está envolvida na regulação da inibição e facilitação de diferentes processos ajudantes. Isso pode afetar não só a pele, como também a estrutura óssea, o crescimento e a diferenciação celular. E aqui que entra a cognição, pois também afeta a plasticidade, a memória e a aprendizagem. Este é um slide com muita informação, com muitos neurônios, células nervosas, e as formas coloridas são neurônios, e os retângulos representam opções de tratamento que se seguem ao conhecimento que adquirimos sobre o efeito da NF1. E o ponto de interrogação indica que a neurociência ainda está tentando compreender todos os passos, os vários passos que são necessários nesse processo. Começamos à esquerda com o neurônio azul. Vemos a neurofibromina como uma das proteínas que regulam o Ras, principalmente para diminuir a atividade do Ras.
E quanto menos neurofibromina é produzida, o RAS fica demasiadamente ativo em pessoas com NF1. Isso pode resultar numa inibição excessiva no cérebro. Como vocês devem saber, isso é modulado também pelos neurotransmissores, as substâncias químicas envolvidas na transmissão de informações entre células nervosas. E o GABA é um desses neurotransmissores. Esse é um inibitório. Ele é libertado em excesso, o que pode alterar o funcionamento de RAS no cérebro numa variedade de tarefas. A célula verde na parte inferior, vemos novamente os nossos neurônios piramidais que podemos encontrar no hipocampo. Atenção, aprendizagem e memória são algumas dessas tarefas que são moderadas com neurotransmissores, tais como o GABA. Nessa figura, a potencialização a longo prazo do LTP é um mecanismo que é essencial para a plasticidade do cérebro e para a aprendizagem. O neurônio do rato, à direita, é outro neurônio e outra consequência da falta de neurofibromina é a redução da produção de dopamina, que é um outro neurotransmissor que está envolvido no movimento e na atenção. Depois avançamos para as opções terapêuticas. Primeiro, o retângulo da esquerda. Os estudos terapêuticos foram realizados para encontrar formas de influenciar o funcionamento da proteína RAS. E de 2014 a 2018, diferentes centros fizeram estudos com estatinas, visando a diminuição da substância fornecil, que em estudos com animais impedem o RAS de se fixar à parede celular e de se tornar ativo. E atualmente estão sendo realizados ensaios com inibidores MEK, que visam a redução de neurofibromas plexiformes, mas também estamos atentos aos efeitos desses estudos na cognição. Infelizmente, eles não têm sido muito claros, mas felizmente os efeitos sobre a NF plexiforme na dor são claros. O próximo retângulo no topo indica outro estudo que ainda não foi publicado e que se baseou em estudos pré-clínicos. Esses estudos visam diminuir a ativação de interneurônios através dos chamados canais HCN com o medicamento antiepilético, lamotrigina. E esperamos realmente ver os resultados desse ensaio muito em breve. E a caixa cinzenta à direita nos fala dos estudos que foram feitos com medicação estimulante, na maioria dos casos que seria o metilfenidato. Analisaram o efeito sobre os sintomas de TDAH na NF1. A maioria dos estudos mostra um efeito positivo sobre esses sintomas de déficit de atenção e possivelmente até sobre a cognição geral. Depois passamos à cognição geral neste slide. Falamos de inteligência, uma medida realmente global para todo o desempenho cognitivo. A primeira coisa, num grupo muito grande de mais de 500 crianças como essa, descobrimos que para a nossa capacidade de inteligência não é diferente em NF1. Há uma variação realmente grande entre a média mais baixa e o QI mais elevado. Como sabemos, a média de um teste de QI é uma centena, de modo que a média da população e o desvio padrão, então, é 15. Normalmente, o intervalo de inteligência média vai de 85 a 115 na população geral, mas na NF1, a média do grupo é de 87. E havia uma grande diferença, e não havia uma grande diferença entre tarefas verbais e de desempenho. Um estudo de David Goodman encontrou uma possível ligação entre o genótipo missense, troca de sentido, e o fenótipo cognitivo, mas o nosso estudo não conseguiu confirmar uma relação forte entre o genótipo e o genótipo cognitivo. A única relação forte que encontramos foi para pessoas com microsupressão que obtiveram quase um desvio padrão extra mais longo. Assim, com um QI médio de 73, cooperamos com 2 outros centros e pudemos
juntar algo mencionado sobre gêmeos monozigóticos e as suas pontuações no teste de QI. E o QI dessas pessoas estavam muito correlacionados, mesmo superiores aos da população em geral, o que pode mostrar um efeito genético muito forte na inteligência. Agora, focando em partes específicas dos problemas cognitivos na NF1, é possível ver 3 grupos de problemas cognitivos muito frequentes e que prevalecem nos problemas cognitivos da NF1. E no topo encontramos a mesma imagem que Stuttgart já mostrou na sua apresentação. À esquerda vemos o desenho que as crianças precisam copiar. É uma figura muito complexa. Quando as crianças, dentro de uma cópia dessa figura, eles realmente têm dificuldade em fazer. Por isso, marcam um desvio padrão abaixo da média nessa tarefa espacial visual. Mas se tiverem que desenhar de memória após 20 a 30 minutos, marcaram 2 desvios padrão abaixo da média, indicando que não só o desenho, mas também a memorização é extra difícil para as crianças com NF1. Outra coisa que derivamos do estudo muito frequente das funções são as funções executivas. É uma gama muito ampla de funções cognitivas superiores, inclusive inibição, trabalho, memória, flexibilidade e planejamento, tal como foi o caso no estudo de caso, que nós mostramos no início. Muito recentemente, vimos algumas pesquisas sobre problemas motores na NF1. Eles parecem ser talvez ainda mais prevalentes do que o TDAH em NF1. Possivelmente, tenhamos de considerar o diagnóstico de distúrbio de desenvolvimento de coordenação em NF1. Todos esses problemas juntos, com possivelmente outros preditores, resultam numa ampla gama de déficit de aprendizagem. Não podemos realmente dizer se são mais problemas de leitura ou escrita ou de aritmética, porque todos esses problemas são prevalentes na NF1. Um estudo indicou que quase metade das crianças tinha problemas de leitura. No grupo de crianças com qualquer pessoa, que é uma quantidade geralmente grande e pede a nossa atenção, ultrapassando todo o desempenho das crianças. Nos Países Baixos, descobrimos que apenas 15% das crianças não receberam nenhuma ajuda ou educação especial, o que deixa 40% a 80% das crianças com algum tipo de déficit de aprendizagem. No papel frequente, queria apenas mencionar novamente a TDAH. Encontramos principalmente na apresentação atenta. O que é realmente especial com a NF1 é que a prevalência em meninas e rapazes é quase a mesma, enquanto na população geral encontramos 3 vezes mais meninos do que meninas na fadiga, que também é bastante prevalente, possivelmente mais na adolescência e nos adultos do que nas crianças. Mas isso não é um problema apenas físico, mas também um problema do cérebro, já que uma grande quantidade de energia é consumida pelo cérebro. Depois eu vou passar para o último slide sobre esses problemas cognitivos, para mim, que é sobre o processamento de informação. Aqui a gente encontra quase os mesmos problemas que eu abordei no primeiro slide, e esse diagrama mostra o processo e mostra. Se olharmos para a esquerda, não encontramos muitos problemas sensoriais. Também não há muitos problemas visuais. Por exemplo, na NF1, a menos que quando a bioma, obviamente, mas quando passamos aos direitos da aprendizagem, à direita na aprendizagem, em ação, encontramos cada vez mais problemas na NF1. Por exemplo, os problemas de aprendizagem, encontramos os problemas intencionais e os problemas individuais de memória espacial. E também problemas de fala e linguagem motora executiva. Todos esses problemas em conjunto resultam em problemas maiores que já mencionamos, como sono, fadiga, problemas sociais, emocionais e acadêmicos
e algumas síndromes, tais como TDAH e DEA. Agora passo a palavra à doutora Schuttigard para o próximo slide. Obrigado, André. Eu vou começar a falar de cognição e neuroimagem. Há um esforço internacional entre as comunidades de investigadores para tentar verdadeiramente compreender este fenótipo cognitivo na NF1. Uma das formas de fazê-lo é olhar para a ressonância magnética. Na imagem estrutural, muitos dos estudos, algo de que todos estamos cientes, são estas lesões hiperintensivas, conhecidas como hiperintensidades ou neubiosidades, como formalmente são chamadas. Muitos investigadores tentaram correlacionar a localização e o número destas duas hipersensibilidades para a cognição. O que sabemos é que não existe uma relação realmente clara entre o número destas duas hiperintensidades e a cognição. Contudo, um estudo demonstrou que se estas duas hiperintensidades são mais difusas, se estão no tálamo, estão associadas à pior cognição. Ao longo do desenvolvimento, há alguma indicação de que estas duas hiperintensidades reduzem ambas em número. Não sabemos se esta melhoria nestas duas hiperintensibilidades está associada à cognição. Outros estudos mostraram que este número entre matéria cinza e branca na NF1 parece não estar associado à função cognitiva. Uma descoberta que tem sido replicada em vários estudos é o aumento do volume do corpus callosum, e isto tem uma relação inversa com o QI. Em estudos mais recentes de ressonância magnética de difusão, mostraram que há alterações na microestrutura da matéria branca, que são mais proeminentes no lobo frontal, e estas podem estar relacionadas com as dificuldades que vemos na função executiva de atenção. Especialmente nos últimos 6 ou 7 anos, há um aumento de foco nos estudos funcionais. Estes incluem ressonância magnética funcional e também espectroscopia de ressonância magnética. Esses estudos estão a ser utilizados para investigar a relação entre os padrões da ativação cerebral durante o desempenho de tarefas cognitivas. Vários destes estudos demonstraram que há uma ativação reduzida do lóbulo frontal, particularmente do córtex pré-frontal, lateral dorsal, durante a realização de uma tarefa cognitiva. E isto foi referido anteriormente à dispraxia motora, os problemas de neurotransmissão que confirmam as constatações. São estes problemas de comportamento na NF1. Como o André já mencionou, a muitos destes nós sabemos que a TDAH é muito comum, mas ao mesmo tempo estas deficiências de coordenação de desenvolvimento são muito comuns, e isto foi referido anteriormente à dispraxia motora. Os problemas de interiorização e exteriorização são mais comuns em adultos, com taxas de cerca de 50%, mas na verdade são também muito comuns em crianças, particularmente na adolescência. E as taxas que têm sido relatadas em estudos recentes são de cerca de 30%. Este nível mais elevado de cansaço percebido nas crianças, que está realmente a ser demonstrado num estudo recente realizado por Vassal. E o que quero sublinhar é que a agregação destas dificuldades, que incluem as cognitivas, emocionais, sociais e motoras, que em conjunto têm um impacto na qualidade de vida e no funcionamento académico. Depois analisamos especificamente os 5 critérios do DSM e os critérios do CID-11. Muitas destas crianças podem não encaixar numa caixa, mas podem não preencher o critério para TDAH, mas em conjunto têm deficiências em cada um destes domínios que em conjunto podem contribuir para causar realmente uma maior deficiência funcional. Para não mencionar os problemas de sono, que são relatados com extrema frequência e que são vistos logo desde a infância. Os estudos de sinais básicos, particularmente em moscas, mostraram que a fibra neural e as proteínas são necessárias para a captura da ciclina nos neurónios circadianos. Em termos de intervenções genéticas, poderia haver mais fisioterapia, ocupação e terapia da fala e da linguagem. Estas crianças poderão necessitar de apoio
têm dificuldade em dormir e acordam muito cedo. Temos também que pensar quais são os fatores preditivos comportamentais na NF1. Quando olhamos para a TDAH significa que em rapazes e raparigas não são diferentes. E isto tem a ver com comparativamente com a população em geral, não a NF1, mas quando olhamos para a NF1 vemos que há um viés masculino, aqui os homens têm maior probabilidade de ter um diagnóstico de autismo do que as mulheres, e isto é muito semelhante à população em geral. E quando vemos aos fatores socioeconómicos, nós vemos que as famílias com um estatuto socioeconómico inferior, os seus filhos têm problemas cognitivos e académicos, muito semelhantes também à população em geral. Essas famílias que têm um histórico de NF1 têm desfechos adversos. E isto é muito importante porque está correlacionado com as experiências dos nossos clínicas, que veem que estas mutações têm muito melhor desempenho, as crianças têm um desempenho académico muito melhor, mas quando há um histórico familiar de NF1, os desfechos são piores. Nós também sabemos a epilepsia associadas aos piores desfechos. Por isso, agora falamos do tratamento dos problemas cognitivos no NF1. Os princípios para a gestão de comportamento cognitivo na NF1 são muito semelhantes àquilo que faríamos quando temos uma criança sem NF1. Para a avaliação geral, é muito importante ser levada a um centro de desenvolvimento pediátrico. Precisa de ser a aprendizagem subjacente e seus problemas devem ser considerados vis-à-vis as dificuldades cognitivas e entender a comunicação social, que são muito comuns com a NF1, e deve haver uma triagem para este tipo de dificuldades. Em termos de gestão, a primeira linha deve ser de abordagens comportamentais, preparando os pais com estratégias para lidar com os seus filhos, e para as crianças, principalmente os adolescentes, para discutirem as suas deficiências de ansiedade, e precisam de ser feitas intervenções para a deficiência de desenvolvimento da coordenação. Deve haver abordagens que são direcionadas para a remediação cognitiva, e deve ser também considerada a gestão medicamentosa, mas como adjuvantes a todas as outras intervenções que acabo de descrever. Em termos de intervenções genéticas, que poderia haver mais fisioterapia, ocupação e terapias da fala e da linguagem. Estas crianças poderão precisar de apoio adicional na escola e de educação especial, e da formação de recuperação para a leitura aritmética ou escrita, e também para tratamento de fadiga crónica, dor ou outras queixas somáticas. Quando analisamos a literatura, houve algumas intervenções que se destinaram especificamente à infância, e eu passarei-lhes as referências para que possam consultá-las especificamente. Há uma intervenção que foi relatada em 2015, mas mais recentemente tem havido uma terapia de ênfase, aceitação e compromisso, tanto para gerir a ansiedade, o baixo humor, mas também dificuldades com neurofibromas e a dificuldade de aceitar as diferenças visuais. Também houve um ensaio recente com treino cognitivo usando Kaufman, que foi relatado em 2017 e reescrito juntamente com Austin, envolvido no treino de terapias motoras, exercício para melhorar a capacidade de exercício em crianças pequenas, e isto está em curso.
Intervenções farmacológicas, o uso de medicamentos deve ser considerado, mas nunca deve ser a única resposta, devendo sempre ser usado como intervenção psicológica adjuvante. Como eu mencionei antes, o papel da dopamina na F1, e sabemos que o fundo clínico e o caminho da NEF é regulado descendentemente e, portanto, sabemos que estes percursos da dopamina afetam as pessoas com NF1 porque bloqueia a atividade dos transmissores da dopamina. Clinicamente, estes medicamentos, a metilfenidatos, podem ser muito eficientes, que podem também para a atenção, como as deficiências de hiperatividade. Os FSRIs de fluoxetina podem ser usados para a gestão da ansiedade nas pessoas com NF1. A melatonina pode também ser útil, mas deve ser apenas considerada com a higiene do sono adequada e pode usar para iniciar o sono, o ciclo do sono. O André mencionou sobre tratamentos experimentais. Isto é um momento muito interessante, porque houve muitos ensaios experimentais que têm sido relatados ou que estão em curso, que tentam direcionar especificamente estas vias moleculares. Isto é apenas o que sabemos, que o NF1 tem a falta desta proteína que regula ascendentemente, que a jusante liberta GABA, que contribuem para a potenciação de longo prazo e que cria este problema com o fenótipo. O que as estatinas fazem, reduzem esta produção do RAS, a jusante, e esta atividade reduzindo a libertação da GABA, com a respectiva potenciação. Com base neste entendimento das estatinas, vários ensaios foram relatados na literatura e, felizmente, grande parte destes ensaios é que não há efeito nas medidas de desfecho primário, e os motivos são que a maior parte destes ensaios tiveram crianças participantes cuja faixa etária era adolescentes, e também contaram como medidas de desfeitos que não tomaram em consideração mudanças como, por exemplo, medidas de QI genéticas, ou seja, QI generalizado. Para a parte deste ensaio, de Steve Aras et al., que é de Manchester, em que se incluem as crianças de idade mais pequenas, mas que foi um estudo muito pequeno, em que mostramos que as estatinas estavam associadas a algumas alterações neurológicas e de marcadores. Mas, em geral, a maioria dos estudos que foram relatados como tendo realmente bastantes efeitos nas medidas de resultados primários. Isto é naturalmente interessante também no metilfenidato, que mostra ter um bom impacto na TDAH. O ensaio Excel, que está a ser levado a cabo na Holanda, ainda não foi publicado. Há grande interesse agora nos inibidores MEK, para os neurofibromas plexiformes e nos gliomas do nervo óptico, e há um estudo de alto nível publicado em 2021. A intérprete está sem som. Maybe. Estamos ao vivo ou não estamos ao vivo? Estamos ao vivo novamente. Bem-vindos a todos e muito obrigado por participar nesta última, no nosso Infer. Bem-vindo, André e doutora Garg. Temos algumas perguntas que já estamos a ver aqui na caixa de chat. Algumas provêm de pacientes ou até de pais de pacientes. Temos uma pergunta de Iva Ivanov, que tem um filho com NF1, de 21 anos de idade, no ensino superior, fala 2 idiomas estrangeiros e tem um QI muito elevado. Como explica isto?
Muitos pacientes não têm este tipo de problema. Quem quer responder a isto? How much was the right to Como eu Niterói? disse quando discuti a inteligência, Oh, not nós bad. identificamos também que estas pontuações em bad. grandes grupos At de all. crianças e adolescentes que estavam muito dispares, havia baixas pontuações e pontuações muito altas. Eu também conheço estudantes universitários com NF1 e esta disparidade é igual à que assistimos na população em geral. E a única diferença é que a média desvia, ou seja, a distribuição total de inteligência teve um desvio para a esquerda de 10 a 15 pontos, mas isto não exclui as pessoas que estão bastante para a direita, que têm estas pontuações muito elevadas. E eu gostaria também de destacar que a inteligência e as pontuações de inteligência não são a única coisa que garantem o sucesso na escola. É necessário também algo como o comportamento de trabalho, inclusivamente funções executivas para organizar os estudos e capacidade de leitura para grandes volumes de texto. Esta parte executiva é também algo que é acrescentado a esta classificação de inteligência e em conjunto com as nossas aptidões emocionais e intelectuais compõem um todo. Temos 2 ou 3 mais áreas que estão do lado positivo. Há alguns talentos que podem ajudar realmente no ensino superior. Eu espero que isto responda à sua pergunta, Iva. Eles dizem que não tem, ou seja, que não existem outros casos na família, que isto é algo que apareceu pela primeira vez no filho. Não sei se isto influencia alguma coisa, o facto de ser de novo, mas há casos familiares também com QIs superiores. Eu não tenho a certeza se isto faria uma diferença na cognição, etc. Mas eu comparo um número de crianças com mutações esporádicas, por exemplo, e mutações familiares conhecidas, e não vejo diferenças muito significativas em medidas de inteligência ou de cognição. Eu penso que, em geral, as nossas experiências clínicas, quando falamos com geneticistas e neurologistas, eles parecem pensar que há novas mutações nas famílias e que aqueles que são os primeiros casos parecem ter melhor desempenho. Não entendem ainda quais são os motivos, mas que há algumas diferenças, que em alguns casos faz diferença, noutros não faz diferença entre os grupos em termos de cognição. Eu comparei num estudo estes 2 grupos, e a única diferença que identifiquei foi que as crianças com uma mutação conhecida, ou seja, com pais que também tinham NF1, são as que voltavam novamente para tratamentos de acompanhamento, ou seja, este é o grupo que nós tentamos acompanhar para pessoas com NF1. Nós consultamos e vemos-los em todas as idades, de 11, 15, 18, e eles sempre, esse grupo de pessoas sempre volta. Outros dizem alguém que não tinha nada e que de repente com 19 anos foi identificado com NF1. Nós temos outra série de perguntas e comentários e pedidos de opiniões do pai de um rapaz de 11 anos, de uma rapariga de 11 anos de idade que tem mutações não tem tumores, tem mutações do Y489C, não tem mutações e vai ser testada para
DAH este mês. Está a tomar medicamentos para tratar o déficit de atenção com hiperatividade e gostaria de saber a sua opinião se o que é que pode dizer, porque ela continua com um alto nível de ansiedade e quando ela volta da escola está muito zangada, muito exigente, exige atenção constante e está completamente viciada no iPad, que de alguma forma é comum, mas por outro lado, porque eles têm muita dificuldade, a família tem dificuldade em fazê-la parar de utilizar o iPad e o TikTok. Mas por outro lado isto é um fator que a acalma. O que eu ouço, o que eu estou a ouvir não é pouco comum. Nós ouvimos isto frequentemente. A ansiedade é uma parte fundamental deste déficit de atenção com hiperatividade. Eu não estou a dizer que ela tem, mas isto é exatamente, nós vemos estas características de imaturidade social e a ansiedade tem a ver com o não saber o que vai acontecer a seguir. Isto é um ponto principal de transição da escola primária para a secundária. Certamente, na minha experiência, é um tempo muito difícil para as crianças. Há uma grande diferença entre estas duas escolas e respectivas exigências. As relações entre pares também podem ser muito mais complicadas. Então, geralmente, é algo muito difícil e desafiante para as crianças. Não é invulgar que as crianças voltem para a escola bastante, entre aspas, rabugentas, irritadiças e com um fuso muito curto em termos de humor, coisas que a podem incomodar e que de repente surgem à noite depois de um dia intenso na escola. É difícil dar uma opinião específica, mas precisa de uma avaliação e uma específica e um entendimento tanto por parte dos professores como todas as pessoas à volta desta criança, do pais, professores, etc., e provavelmente intervenções específicas para ajudar esta criança. O que eu gostaria de acrescentar também é que eu penso que ela tem sorte de ter pais que participam neste tipo de reunião, exatamente como estamos aqui hoje a participar. E, em segundo lugar, muito cientes dos problemas diferentes da sua filha, ou seja, estão a prestar atenção ao que está a acontecer à sua filha e estão a acompanhar de perto. A ansiedade é um problema que preocupa muitos pais. As boas notícias é que o tratamento da ansiedade é algo que se pode fazer com certa facilidade, claro, dependendo da origem da ansiedade. Por exemplo, no caso do autismo, há outro tratamento que é necessário quando é ansiedade por si só. E uma das coisas que especialmente que me despontou interesse quando me disse que ela volta da escola rabugenta ou irritadiça, é que às vezes, especialmente nas crianças que são muito proficientes verbalmente, ou seja, neste aspecto da inteligência, conseguem usar palavras complicadas e frases mais longas, nós estimamos as aptidões destas crianças e exigimos demais delas. E às vezes precisamos de reduzir a velocidade da educação e muitas vezes é necessário que as crianças vão para a escola por períodos mais curtos e que voltem para casa mais cedo e que também tenham mais tempo para concluir o seu ensino primário e secundário comparativamente às outras crianças, sem exigir demasiado e sem desencadear todos estes eventos de ansiedade e também problemas relacionados com o humor nestas crianças. Temos muitas perguntas aqui a acontecer, como sempre acontece. Temos uma pergunta de Andrea Coppens, que pergunta: como recomenda a monitorização para questões de coordenação motora nestes pacientes? Terapia ocupacional deverá fazer parte das equipas interdisciplinares ou será que os pediatras
devam estar ser responsáveis pela monitorização da coordenação motora. Tanto quanto eu sei, a coordenação motora melhora ao longo do tempo. Se devemos ou não encaminhar para um terapeuta ocupacional tem a ver que o nível de problemas que temos é sempre uma boa ideia. Se temos alguma suspeita de que isto é mais sério, porque é bom fazer este encaminhamento, porque intervenções podem ser recomendadas e isto pode ser muito útil, especialmente na escola. Se os recursos estão disponíveis, aqui em Manchester não temos isto especificamente, mas temos encaminhamentos específicos para crianças terem esta terapia ocupacional, fazem triagens e muitas vezes vemos quais são os problemas de coordenação e o seu nível. As intervenções geralmente são muito eficazes, porque não é apenas a coordenação motora que afeta o funcionamento, mas também a fadiga, que é um problema que torna tudo um pouco mais difícil. Quer acrescentar alguma coisa? Este estudo clínico, este ensaio clínico está a ser levado a cabo por vários fisioterapeutas no país e nós estamos a formá-los para que possam ter capacidade de desempenhar um programa em 10 a 20 sessões. E ainda não temos a certeza se isto fará ou não uma diferença significativa, mas o objetivo é que nós identificamos também que há problemas motores mais graves nas crianças e nestes casos encaminhamos-las para especialistas de fisioterapia, ou seja, fisioterapia pediátrica ou terapia ocupacional. Os pediatras podem identificar estes sinais de coordenação motora, mas as avaliações concretas para ver o nível de atraso no desenvolvimento motor têm que ser encaminhada para os terapia ocupacional ou terapia física. Eu já tive criança, eu vejo logo, eu peço a uma criança que suba as escadas e é a primeira coisa que eu vejo, se eles sobem com um passo de cada vez ou se trocam de pés e depois pergunto-lhes se conseguem abrir um pacote de batatas fritas ou usar um garfo e uma faca, etc. Isto pode ser parte de uma avaliação de rotina num consultório de pediatria. E isto é uma pergunta de triagem muito boa e muito curta. Nós podemos Barbara Wilson mencionou o DCD, que é o questionário de deficiência de coordenação motora, que faz perguntas relativamente às capacidades motoras na vida do dia-a-dia. É uma triagem muito boa para identificar e diagnosticar e que pode ser feita no consultório pediátrico e que é bom para saberem se devem ou não depois encaminhar subsequentemente esta criança. Temos muito mais perguntas aqui a surgir. Temos 2 perguntas relacionadas com tratamento e que pergunta se que há um estudo a 5HT6, porque gostaria de entender qual é a razão para usar. E há uma pergunta de Armel Pindon, se há algum estudo para bloquear o receptor de 5HT6, que é modulado normalmente pela neurofibromina. Qual é o primeiro? N-acistina. Eu não estou ciente de nenhum ensaio clínico sobre este medicamento que mencionou e não sei qual é o efeito que pode ter. É a acetilcisteína que está a ser mencionada e o outro é o receptor de 5HT6. Eu ouvi um estudo recente do grupo Gapman que fala sobre estes efeitos, mas eu não conheço os detalhes para poder dar uma opinião informada a este respeito. Outra pergunta de Sara.
Parece que a investigação clínica recente relativamente aos déficits cognitivos e NF1 se focam na estimulação direta transcraniana, tanto nos medidas de desfecho, etc. Pode-me explicar mais e como é que o TMS está ligado aos déficits cognitivos no NF1? No último slide da apresentação, tinham alguma informação sobre isto? Eu tenho pena que tenhamos tido um problema e que a apresentação tenha sido interrompida. Isto está a ser usado como medida de desfecho, na verdade, na Holanda, e também há outros estudos. A estimulação transcraniana é uma espiral magnética que é colocada na base da cabeça para ver como é que aquela região do cérebro reage àqueles estímulos. E é usado, até a data, não está a ser usado como tratamento, mas está a ser usado como uma medida de desfecho, para testar se os medicamentos I'm listening, but estão a ser eficazes ou se houve algumas modificações devido aos medicamentos a ser administrados. Há cada vez mais evidência sobre estimulação transmagnética para deficiências psiquiátricas, depressão, etc. Mas as evidências ainda estão a surgir e ainda não é usado nas práticas clínicas. No que tem a ver com a segunda, ou seja, a estimulação transcraniânica direta, há terapias que usam umas quantidades pequenas desta estimulação e há muita literatura que está a surgir. Nós temos temos vários estudos em Manchester sobre a utilização desta estimulação transcraniana, mas esta transmissão, na verdade, TMS, perdão, ou seja, a área que está a ser estimulada tem maior probabilidade de que os neurónios sejam, então, estimulados naquela área onde esta estimulação está a ser feita. E ainda nos encontramos, na verdade, numa fase experimental de tudo isto. Temos que entender muito mais sobre isto e não pode ser ainda usado nas práticas clínicas comuns. André, gostaria de dizer alguma coisa? Não, realmente não. Eu penso que foi muito boa a explicação. Eu concordo que não estamos ainda no ponto em que podemos usar isto a nível terapêutico, mas é muito difícil, na verdade, até fazer este procedimento. É uma curva de aprendizagem muito pronunciada para as pessoas fazerem esta estimulação transcraniana, mesmo para avaliação, porque há diferenças em termos de conectividade no cérebro e nós pensamos que há uma relação estreita entre a estimulação transcraniana e outras partes que são relacionadas com a aprendizagem a longo prazo, mas não estamos ainda certos de que esta utilização terapêutica seria eficaz na NF1. Há um comentário relativamente à 5HT16 que tem a ver com os ensaios clínicos e talvez nós podemos depois responder isto diretamente, uma vez que tenhamos os detalhes desse ensaio clínico. Temos outra pergunta de Steven Scher. Os mecanismos subjacentes da interrupção do sono na NF1 e potenciais intervenções. Será que está relacionado com incidentes de fadiga crónica? Eu não entendi a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta. Se pode mais falar sobre os mecanismos subjacentes da interrupção do sono na NF1 e potenciais intervenções? Quer que eu responda isso?
Eu posso falar um pouco sobre isto, o seu slide já tinha informações. Uma das coisas que fizemos no estudo em adolescentes e jovens adultos com NF1 é que houve muita interrupção do sono nestas pessoas, mas com uma grande variedade de causas potenciais, especialmente nos adolescentes e jovens adultos. Houve uma grande disparidade em hora de dormir entre eles, assim como grandes diferenças entre hora de dormir entre os fins de semana e os dias da semana. E tudo pode interromper este ritmo de sono, o que não ajuda a adormecer sempre que queremos adormecer. Então, a higiene do sono é algo muito importante e nós também observamos que as pessoas com déficit de atenção, com hiperatividade, tal como faz parte deste síndrome, desta síndrome, têm dificuldade em adormecer, como já foi dito pela doutora Garg. Podemos usar a melatonina para ajudar o início do sono, ou seja, o adormecer, e também identificamos que muitos deles tinham problemas a acordar cedo ou que acordavam no meio da noite. Essas eram as mesmas pessoas que tinham problemas com regulação de humor e problemas de ansiedade. Então há uma ampla gama e precisam de ser feitas avaliações adicionais para saber quais são as causas desta interrupção do sono. E até em algumas síndromes em que estamos a investigar, há uma ligação biológica com estes problemas do sono. A higiene do sono é a primeira coisa que fazemos em termos de intervenções e é muito eficaz em grande parte, mesmo quando há uma causa biológica forte para estes problemas do sono. Em termos de mecanismo que a pessoa mencionou, que fez a pergunta, há um documento publicado, um estudo publicado em 2018 que a NF1 controla as funções, o ritmo circadiano, ou seja, a noite e o dia. A ausência desta NF1 causa este problema porque a percepção do dia e da noite é confundida e os problemas do sono podem estar relacionados com isto. Então temos um relógio interno, mais ou menos, e quando isto não existe, ele pode prejudicar e contribuir para a dificuldade em adormecer, e é aqui também que a melatonina pode ser útil, assim como aquilo que o André mencionou, a higiene do sono. Eu próprio tenho uma pergunta. Falou em munir os pais das capacidades suficientes para lidarem com todos estes problemas. Eu gostaria que se nos podia dizer a importância de tudo isto e como é que isto é feito nos seus centros, porque eu penso que isto é muito importante. Sim, sim, está certíssimo. Preparar os pais, munir os pais de capacidades. De momento não temos nenhum programas padrão, mas estamos a trabalhar nestes tipos de programas para pais de crianças com NF1. O que nós fazemos é ter casais específicos e que se disser respeito a crianças de idades tenras, nós temos que dizer que quando eles chegam aos seus 7, 8, 9 anos de idade, as crianças também fazem parte destas sessões de terapia. Nós pedimos que as crianças façam parte destas sessões de terapias. Nós usamos várias técnicas, por exemplo, aceitação e compromisso, terapias de comportamento cognitivo. Há uma grande variedade de problemas que podem ser tratados e lidados com orientações parentais e respectivas técnicas, mas depende também de que tipo de perguntas os pais têm. Nós temos sessões genéricas de orientação parental, uma ou duas sessões
com psicoeducação, como nós sabemos, mas a grande parte das perguntas são muito específicas e são diferentes de criança para criança. Numa criança podemos estar a lidar com hiperatividade e comportamentos difíceis em casa, e com outras crianças são problemas de aprendizagem, e se deverá haver, por exemplo, o pai deve ser como se fosse um professor em casa também. É uma grande variedade, e eu, a maior parte das vezes, depois de 1 ou 2 sessões de psicoeducação genérica e individual para os pais, que isto funciona. Não é um programa padronizado, mas é adaptado aos casos específicos. Eu encorajo os pais a contactarem as instituições de caridade nos seus países. Nós temos várias aqui, por exemplo, no Reino Unido, e eu tenho que usar os recursos que elas disponibilizam e levem as crianças aos médicos, porque às vezes as dificuldades que são associadas a tudo isto, principalmente nos problemas de neurodesenvolvimento, são atribuídos ao ANF1. Muitas vezes dizem que são parte da ANF1 e que não são reconhecidos e não são tratados. Então eu indico sempre que eles documentem aquilo que eles dizem com conhecimento e com os panfletos que estão disponíveis nos websites, e que contactem os centros de NF1 para defender e representar os seus direitos. Porque mesmo até no Reino Unido nós temos recursos disponíveis para que os pais possam defender os seus direitos. Eu sei que já chegamos... Há aqui uma boa pergunta da Sária Brevia que pode ser respondida antes de encerrarmos a sessão. Sabe se há alguma correlação entre questões do sono e os gliomas do nervo óptico, como, por exemplo, déficits cognitivos no glioma do nervo óptico? Eu não tenho ciência de nada assim. Doutora Garg, que conhece alguma interligação entre isto? Não estou ciente se existe. Eu acho que ninguém ainda analisou ou investigou este relacionamento específico entre o sono e o glioma do nervo óptico. Não sei exatamente quais são as hipóteses, mas no que tem a ver com o glioma do nervo óptico, eu penso que ainda ninguém estudou exatamente isto. Mas sim, estamos a analisar todas as regiões do cérebro e os movimentos, mas em relação ao nervo óptico, até agora acho que não foram identificadas diferenças. Porque há diferenças, há sim diferenças entre o glioma do nervo óptico entre rapazes e raparigas, e os tratamentos têm que ser feitos adequadamente, mas nada específico. Muito obrigado a todos, doutora Shruti Garg e doutor André Ritman, e muito obrigado ao público pelas fantásticas perguntas, e o nosso webinar foi gravado e ficará disponível no canal da YouTube da Infer logo que possível. Se quiserem depois fazer referência a este vídeo, nós vamos enviar-lhe um e-mail para que possa voltar a vê-lo no canal da YouTube, e a próxima classe é no dia 15 de abril. Assunto completamente diferente, cirurgia de NF1. Espero vê-los a todos, e eu gostaria de agradecer-lhes a todos por estarem aqui presentes hoje. Muitíssimo obrigado.